Olá para você que está vendo esse vídeo, meu nome é Rafael e vim aqui apresentar para vocês a nossa próxima etapa de tarefas do nosso projeto de árvore binária, né? E no caso foram as seguintes tarefas da disciplina de ED2, disciplina ministrada pelo professor Fernando Sabinelli. E, bom, a gente vai passar por cada uma das etapas aqui que foi nos proposta, né? A primeira, é claro, baixar o código e, né, desenvolver conforme que está solicitando aqui. A segunda, a gente tem que atualizar a classe Builder com os métodos de inserção que a gente criou. Então, a gente tem aqui a classe Builder e agora todos os métodos de montagem de árvores estão seguindo os padrões de adicionar nó, claro, na ordem correta, né? Então, se a gente for pegar esse exemplo aqui, monta a árvore com dois filhos, um na esquerda e outro na direita, né? Então a gente coloca o nó, depois a gente vai inserir o elemento da direita, que no caso é maior do que o 5, e depois a gente vai inserir o da esquerda. Então, para adicionar esse elemento número 3, ele vai ver, né, se a raiz, que no caso essa é a raiz que eu defini, é maior que menor, o elemento que eu estou inserindo, né? É maior ou menor. E aí, caso 3 no caso é menor, né? E aí ele vai inserir na esquerda. Então a gente monta aqui seguindo a ordem correta, né? O método de inserção, eu não sei se a gente tinha mostrado da última vez, na última tarefa, mas... E eu acho que eu passei. Aqui, adicionar nó. Então a gente vai sempre passar o nosso elemento, né? E aí eu vou ter que fazer toda a viagem na árvore para ver se... para inserir corretamente no caso. Então eu sempre carrego o valor a ser adicionado, né? E aí faço todas as verificações para ver se é maior ou menor que o, o elemento que eu estou verificando, né? E aí ele sempre insere em posições corretas, né? Tanto na esquerda quanto na direita, certo? E enfim, o teste também, os testes de inserção tá correndo corretamente, então eu monto as árvores e tudo mais, tá funcionando de maneira correta, né? Tanto que se a gente executar aqui, os testes passaram, né? Então, bem tranquilo, bem de boa, né? Inserir nó, árvore com elementos, dois fios direito e esquerdo, enfim. Tô fazendo todos os testes aqui de maneira separada, né, e organizada. Então, agora a gente passa para o nosso terceiro ponto da tarefa, né, que é implementar os testes para os métodos de exclusão. Então, a gente tem aqui os métodos de exclusão implementados, aqui no caso os testes, né, e os métodos de exclusão, este no caso, né, remover. E aí eu passo o valor a ser removido. E aí eu vou fazer toda a viagem na árvore, né? Vou percorrer ela inteira, sempre começando pela raiz e procurando por esse valor a ser removido, né? Então, a gente testando também os métodos de exclusão. Então a gente tem remover na árvore vazia. Tem que me retornar um erro caso eu queira remover qualquer elemento, né? Então, a gente vai ver aqui, remover árvore vazia. Aqui, remover nó, árvore vazia, passou também. Remover a árvore apenas com raiz, então no caso a raiz é 5, né? E aí quando a gente remove a gente tem que ter certeza de que a árvore, né, é vazia agora, já que ela só tinha raiz e eu removi ela. Então remove a árvore apenas com raiz também passou. E a gente tem a função de remover a árvore com elementos, então a gente está testando aqui cada uma delas, né? E cada um desses cenários a gente sempre remove o elemento. A gente tem que ver se esse elemento não está mais lá, a gente tem que ter certeza, então ele tem que me retornar falso caso eu verifique se esse elemento existe na árvore. E depois eu tenho que ver também caso, nesse caso aqui, né, eu estou montando uma árvore com fio esquerdo. Então se eu for remover ele, a árvore que antes tinha dois elementos agora vai passar a ter um. Então a quantidade de nós na árvore tem que ser igual a 1. Né? A gente pode ver também que remover a árvore com elementos, o teste passou tranquilamente. E, enfim, agora a gente passando para o próximo ponto, implemente os seguintes métodos a seguir com seus respectivos testes unitários. Então, no caso, são os métodos de visita, né? Eu fiz uma asserção diferente, até porque eu confesso que não sabia como fazer a asserção de métodos com print, né, na tela. Então, eu coloquei algumas validações aqui na tela para a gente verificar se a ordem está mesmo correta, né? Então, nesse caso da visita pré-ordem, né, pegando no exemplo aleatório aqui, a gente sempre tem que, né, recapitulando sobre as ordens, acho que eu vou passar rápido sobre algumas visitas, né, não todas as três, até porque a gente estudou isso em aula. Então, no pré-ordem a gente sempre
printa o elemento logo quando a gente visita. E aí depois a gente vê se ele tem esquerda ou direita. Isso com todos os nós. Então, no caso, essa árvore tem um filho direito apenas. Então tem o 5 que é a raiz e o 7 que é o elemento da direita. Então, seguindo a ordem que eu falei, ele tem que printar primeiro a raiz e depois o filho da direita. Né? Claro que a gente vai respeitar sempre primeiro para o lado direito e depois para o lado esquerdo. Então ele printa 5, 7. Caso a árvore seja cheia, a mesma coisa. Então ele printa a raiz, depois os elementos à direita e depois os elementos à esquerda. Né? No caso desses três aqui da esquerda. Certo? Então a gente verificando aqui as visitas pré-ordem. Também coloquei aqui a asserção também da visita pré-ordem e ordem pós-ordem, caso seja vazia. Né? Esse nome de método também até está incorreto, né? Então visitas árvore vazia, né? E visitas árvore apenas raiz. Visitas árvore apenas raiz, né? Então eu estou colocando os três testes já logo de cara, até porque se for vazia ele tem que os três tem que me retornar um erro. E se tiver raiz, os três tem que me retornar apenas o número 5. E aí agora com os cenários, caso tenha elementos, né? Tenha elementos, as visitas vão ser de maneira diferente. Então se a gente for verificar, coloquei até no console, né, todos os testes. É um jeito meio rústico aqui. Mas como eu não sabia como fazer a inserção dos elementos nesse cenário, né, eu preferi fazer os testes aqui direto no console. Então, aqui no caso da visita pós-ordem, vamos começar por ela. Então no pós-ordem a gente sempre visita os nós da direita e da esquerda, depois a gente printa esse nó que a gente está se referindo. Então no caso, um filho da direita, concorda comigo que é a raiz, número 5, e o filho da direita, número 7. Então eu visito o 7, vejo se o 7 tem direita e esquerda. Ah, ele não tem, então printo ele. E o número 5 logo depois, né? Nesse cenário no caso. Então se a gente for pegar aqui, ó, um filho direito e dois esquerdos, né? A ordem tem que ser a seguinte: eu visito o 7, depois eu não vou printar, eu printo o 7 no caso, né? Vejo se ele tem esquerda ou direita, não tem. E aí depois eu vou pro nó pai do 7, que é o 5. Só que o 5 a gente tem que imprimir os números que estão na esquerda dele também, que no caso são esses dois aqui, e depois a gente printa ele. O nó filho da esquerda do 5 é o 3. O 3 tem esquerda ou direita? Poxa, ele tem. Então a gente vai printar o número 1, que é um dos filhos dele. No caso, a gente printou o filho 1 porque o filho 1 não tem outros subfilhos. Né? Então a gente acaba printando o 1 e depois o 3 e aí o nó raiz, que é o 5. Então percebe que no pós-ordem a raiz sempre vai ser a última, porque a gente sempre vai do lado direito e do lado esquerdo primeiro e depois a gente printa ele. Certo? Aqui no caso a gente tem agora a visita em ordem, né? A gente sempre vai ver que o número 5 vai ficar sempre no meio, né? Então a gente vai visitar os filhos da direita, depois a raiz 5 vai aparecer e aí depois os números da esquerda, certo? Então a gente pegando esse teste aqui, um filho direito e dois esquerdos, né? Então a gente visita o 7, porque o 7 não tem nenhum filho à esquerda, né? Caso ele tivesse direita, a gente printaria o filho da direita dele aqui. Depois a gente vai pro nó raiz, né? Que a gente já foi todos do lado direito dele, que no caso só tinha o 7. E aí depois a gente vai ver se o 3 tem filho direito. Não tem, então eu printo ele e depois eu vou pro filho esquerdo, né? E aí no caso é o número 1. E, enfim, aqui a gente tem o teste com as árvores que tem apenas a raiz, né? Então pré-ordem ficou meio quebrado aqui o print, mas dá pra gente fazer o teste mesmo assim. Então no pré-ordem tem que ser só o 5. O em ordem tem que ser o 5 também. E o pós-ordem tem que ser só o 5. Né? Eu até coloquei aqui que todos tem que dar 5. Então, o teste passou de maneira correta. E agora a gente tem a visita pré-ordem, certo? Então, pré-ordem, a gente sempre visita o número, conforme falei. A gente visita o número e depois a gente vai para a direita e depois esquerda. Né? Então, a gente printa a raiz sempre vai ficar no começo, né, do pré-ordem. E aí a gente vai para o filho da direita, dos filhos da direita, depois dos filhos da esquerda. Né? Então a gente tem o 7 apenas na direita, né? E a gente pode pegar outro teste aleatório, né? 2 filhos direitos e 2 esquerdos, então é o 5. O 7 que está na direita e o 7 também tem filhos, então a gente vai no 8, né? O 8 é um filho à direita do 7. Aí depois a gente vai para o lado esquerdo da nossa raiz, que é o 5. Então a gente tem o filho 3 e também temos o filho 1, né? O subfilho do 3, né? No caso, o filho do 3. É meio confuso esses conceitos, né? Quando a gente vai explicando, a gente se confunde um pouco. Mas dá pra entender,
E conforme eu fui colocando os testes aqui em cima também, a gente pode ver que as ordens estão batendo corretamente, né? Vamos pegar o caso um pouco mais enorme, que é a árvore cheia, né? Então você está vendo que a ordem está sendo respeitada aqui, né? Tranquilamente. E só para também validar, né? O teste de caso a árvore esteja vazia, né? Então visita a árvore vazia, visita a árvore vazia, visita a árvore. Ah, eu acho que eu passei. Aqui, visita as árvores vazias. Então o teste passou tranquilamente, né, com a visita de todas as ordens. Certo? Espero que tenha gostado do vídeo, que eu tenha explicado corretamente. Caso ficou um pouco confuso, peço perdão. E também peço perdão se eu não pude fazer o teste corretamente com as visitas, né? Eu preferi fazer com prints. Eu sei que não é o ideal, mas pelo menos ficou bem mais didático para eu poder explicar o que eu desenvolvi aqui, certo? Grande abraço, valeu!